Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny, esse é o Papo de Corredor e hoje nós vamos falar sobre entidades obsessoras mistificadoras, como identificar e como lidar com essas entidades. É um assunto bastante complexo, né? A gente vê muito nos livros aí de literaturas diversas citando, né, um pouco dessas entidades, principalmente no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, mas como lidar e como identificar ele sempre fica uma dúvida muito grande para o médium que está recebendo e também para as pessoas que estão lidando com médiums que podem acabar recebendo. Uma coisa muito importante, que é sempre importante falar, é que a mistificação ela pode acontecer e é natural. A gente tem que tratar ela de forma natural, porque exatamente o fato, né, de uma mistificação acontecer, ela já quer causar um trabalho, um problema, né, para aquele trabalho, ou para a credibilidade do trabalho, ou para a credibilidade do médium. Então, se a gente olha isso com preconceito, olhando uma pessoa, um médium que de repente recebeu um mistificador como alguém mediunicamente ruim, despreparado, né, ou que deu uma brecha e aí a pessoa fez isso porque quis, né, porque deixou essa entidade passar e não observou, isso não ajuda no trabalho espiritual e é muito importante a gente entender. Nenhum de nós, médiuns, experientes ou não experientes, estamos livres de receber mistificadores, mas cabe a nós começarmos a estudar para identificar e saber como lidar com eles em diversos momentos, tá bom? Então começa por aí, vamos entender, né, agora o que é esse obsessor mistificador, né, por que ele faz a mistificação e aí depois a gente vai identificar. O obsessor mistificador, ele nada mais é do que um obsessor. E a maior parte dos obsessores, já um pouco mais graduados, né, tirando as obsessões simples, eles têm objetivos e focos muito determinados, né? Geralmente, para estar dentro de uma casa espírita, no meio de um trabalho, simulando uma outra entidade, é porque existe um trabalho maior que eles estejam fazendo também. Seja ele, de repente, colocar em descrédito o trabalho daquele médium, porque o médium, talvez ele seja até um médium iniciante, mas futuramente esse médium pode causar um impacto muito positivo, então o grupo de obsessores começam ali a tentar desvirtuar e não vai começar por um mistificador, vai começar de várias outras formas e que a gente já falou bastante aqui no canal, né? Mas até chegar ao ponto de um mistificador, muito provavelmente acharam algumas chaves, algumas brechas, né, de desequilíbrios que foi mapeado, foi estudado quem são os protetores, como é que eles fazem, qual é o tom de energia, qual é a movimentação que eles fazem. Então esse mistificador começa a treinar e a aprender a se movimentar e vibrar mais ou menos o padrão de energia, né, que o amparador daquele médium faz, né, ou a entidade de trabalho costumeiro faz, e aí ele vai simular, ele é quase que um ator, tanto energético quanto das movimentações. Vai fazer isso para tentar passar a maior segurança para o médium, e quando o médium relaxar e acreditar que é o amparador dele, ele pode começar ali a fazer orientações erradas, movimentações duvidosas, plantar dúvida na cabeça das pessoas com relação à credibilidade do trabalho, até mesmo fazer aí algumas coisas que deixem, né, o médium muito exposto na frente do grupo de forma muito ruim, que realmente quebre a credibilidade ali daquele médium. O impacto geralmente é causar isso. E o mistificador ele pode se esconder por muitos dias, né? Se o médium não perceber a energia dele, ele pode realmente acabar atendendo por vários momentos, por vários trabalhos espirituais e causar realmente um estrago muito grande energético. Por isso é muito importante falar sobre isso e aprendermos realmente a lidar com essas energias. Bom, a gente falou aqui que eles acessam a nossa porta, né? A nossa porta de entrada, que a gente dá a chave que nós damos para eles entrarem. E as chaves não são diferentes daquilo que a gente sempre repete, todo médium sabe quais são, né? Eu listei algumas aqui só para a gente poder exemplificar. Então, a vaidade do médium, né? Aquele médium que às vezes por algum motivo recebe lá uma entidade, que ele acha que é uma entidade muito exclusiva, que tem uma capacidade muito diferente, às vezes até tem mesmo, mas é a entidade, não é o médium, né? E às vezes ele começa a se envaidecer com a entidade, a se envaidecer com a sua própria mediunidade, e isso é um desequilíbrio energético que abre brecha para esse tipo de coisa. Tem aqueles médiuns que se acham mais fortes do que os outros, né? E talvez que os trabalhos fiquem sempre para ele porque ele é mais forte, mais preparado.
justamente é esse quem eles vão acabar usando essas brechas para poder fazer essa ativação. A arrogância, né, já começa por aí. A arrogância do médium em achar que ele não é passível de ser pego, enganado por um mistificador, já é a própria abertura para que ele possa realmente entrar. Eu tenho um conhecido, né, que uma vez me comentou sobre isso e falou assim, não, eu recebo uma entidade tão densa que o cara não tem entidade nenhuma que tenha coragem de vir aqui e fazer uma mistificação. Né? Já é aí a própria porta de entrada, porque o que acontece é que a gente vibra num padrão ruim, né? Esse padrão negativo acaba baixando o padrão, por mais denso que seja o seu protetor, ele tem algumas regras que ele precisa seguir. Por um tempo, realmente, ele vai proteger e ele não vai deixar que esse desequilíbrio aconteça, mas ele precisa que você, né, que o médium em si se torne uma boa ferramenta mediúnica para que ele pare de ser uma babá, né, e comece a fazer os trabalhos que ele precisa sem ter que ficar protegendo o médium, que muitas vezes é irresponsável. Então, às vezes ele deixa essas coisas acontecerem exatamente para que o médium possa aprender. Então, a gente não está livre, ninguém, né, está livre, seja quem recebe uma entidade de muita luz ou uma entidade de pouca luz como proteção, todos nós estamos sim possibilitados, né, de receber um mistificador em algo supernatural, tá? Outras coisas que podem derrubar o nosso padrão de energia: medo e insegurança. Isso pode acontecer muito, né, com médiums iniciantes. Julgamentos, né, dentro de centro, que às vezes acontece, fofocas, comparações, preconceitos, né, com idade. Aquele cara lá é muito velho, né, fala de Kardec a vida inteira, precisa trazer umas coisas mais atualizadas. Cara, começou aí, já vai baixar o padrão de energia, tanto de quem está comentando, como das pessoas que estão participando desses comentários e acreditando nessas coisas. Né? O importante é sempre lembrar, kardecismo, né, não é uma religião específica. Tem muita gente de casa de Umbanda que estuda Kardec exatamente porque são as regras, né, já pré-estabelecidas para que a gente não precise errar tanto lá na frente. Então ele mapeou tudo isso e traz esses conhecimentos. Então estudar Allan Kardec não é só para kardecistas, também para todo tipo de médium é a ferramenta mais importante, uma das mais importantes que tem. Claro, tem novos conhecimentos maravilhosos, tem, graças a Deus, a mediunidade atual nos trouxe mais coisas ainda, mas tem muita bagunça aí também, a gente tem que saber filtrar o que é positivo e o que não é, tá? Outras coisas que acontecem, autoritarismo, né? Às vezes acontece com a própria administração de um centro espírita. É claro que a disciplina é algo muito importante, mas tem uma frase de um livro que eu gosto muito, chamado Diário de um Doutrinador, que ele fala que o amor não pode amolecer a disciplina e a disciplina não pode sufocar o amor. Então precisa existir um equilíbrio. Quando desequilibra para o lado da disciplina, existe o autoritarismo. O autoritarismo também não gera uma energia positiva, então tem que ter equilíbrio em tudo, tá? Amor demais também desequilibrado vai trazer aquelas pessoas que se melindram por tudo, emocionais demais, que não conseguem ter a razão para decidir e discernir as coisas. E aí, falando de Kardec, né, que os livrinhos aqui também tem alguns de Kardec, Kardec era cientista. Apesar de ele falar pelo lado da religião, que era o lado do amor, ele testava, comprovava e usava a razão para manter a cabeça no lugar, que é o que a gente chama de disciplina. Então todo médium precisa da razão e do amor trabalhando em equilíbrio, tudo em equilíbrio, tá? Competições, né? Aí um médium acha melhor do que o outro, que a entidade é melhor do que o outro, isso pode acontecer. Falta de respeito, não se fala, críticas, né? Irritações e a própria arrogância aí também são coisas que acontecem. Fora as coisas do dia a dia, as mágoas que a gente tem, os desequilíbrios, cansaços e tudo mais. Tudo que desce o nosso padrão de energia vai fazer com que a gente possa abrir porta para essas entidades. Puxa, mas aconteceu uma vez e já vai vir um mistificador? Claro que não, mas se é algo que começa a acontecer com muita frequência, os amparadores estão orientando, né, e de repente a casa está sob ataque e existe uma entidade dessa, ele vai escolher alguém que esteja mais fácil para ele poder fazer isso e às vezes acaba caindo inevitavelmente em um. Dificilmente vai pegar um monte de mistificador e um monte de médium. Isso também não são entidades que se encontram em qualquer lugar, né? Tem alguns mistificadores que eles estão fazendo leitura, põe lá o papelzinho e vai lendo,
porque ele não precisa de tanta manifestação, porque o médium não identifica e às vezes a entidade é muito sutil que ele está simulando e ela não dá uma repercussão energética muito grande. É difícil, por exemplo, uma entidade mistificadora simular um índio, por exemplo, chegando. É muita energia, uma explosão muito grande e isso pode ser um pouco mais difícil para eles manipularem e sustentarem por muito tempo. Aí é uma das coisas que a gente começa a aprender a identificar. Tá? Eu lembro da primeira vez que eu recebi um mistificador, e não foi uma só, eu era um médium muito novo e fui a um trabalho de limpeza externa, que a gente chamava na época, na casa que eu trabalhava. Então a gente ia até a residência das pessoas e fazia, né, o trabalho de limpeza, porque a casa muitas vezes estava tomada energeticamente e precisava de uma limpeza energética in loco lá pela entidade gestora da casa, sugeria essas limpezas. Então nós íamos, fazíamos a defumação e depois nós fazíamos um trabalho de energização com os protetores, os mentores da casa. E um belo dia, num trabalho lá, a gente fazendo a abertura e aconteceu de todos os médiuns da mesa receberem os mistificadores. Mas aí, entenda que a gente não estava dentro da casa espírita, a gente entrou dentro do vespeiro, a casa estava tomada por espíritos negativos, obsessores, e a gente entrou dentro da casa, né, para fazer a limpeza, ou seja, não é um local preparado para o trabalho espiritual de luz. Os espíritos de luz estavam fora, tentando entrar, né, para poder fazer o trabalho acontecer. E aí aconteceu de todo mundo na mesa, médiuns experientes de 20, 30, 40 anos, e eu lá novo, não sei nem se tinha um ano de trabalho, né, ajudando nestes trabalhos, acabei recebendo também, né, uma entidade. Na época eu trabalhava com um índio constantemente e eu sentia aquela energia grande e tudo mais, de repente ela foi murchando e já não tinha mais aquela explosão, mas eu como médium, né, novo, acabei não me manifestando, não sabia lidar com isso, não sabia nem identificar isso, então a entidade de comando da casa mandou todo mundo sair porque era tudo mistificador. Eu passei meses, né, com medo de receber o mistificador de novo, de não saber como identificar. Então o estudo de energia, os testes, né, os cursos ajudam muito, cursos práticos ajudam muito para que se possa identificar e aprender a identificar. Mas não é tão complicado quanto parece, mas é preciso que a gente consiga entender qual é a energia dos nossos amparadores, qual é a nossa energia e qual é a energia do ambiente que nós estamos trabalhando. Aí sim a gente começa a entender e identificar os padrões aí. Como é muito difícil a gente se manter sempre equilibrado, né? E quase toda casa espírita, todo lugar que faz um trabalho de luz, ele atrapalha naturalmente a sombra, né? Quem é contrário à luz se sente incomodado pelo trabalho do bem que está sendo feito. Então, todo médium recebe ataque, toda casa espírita recebe ataque e quase que constantemente. É claro que às vezes o ataque vem mais forte, às vezes o ataque vem menor, mas os ataques acontecem o tempo inteiro. E aí vai depender do grupo, né, que está segurando essas ondas de ataque, se eles se mantêm mais equilibrados ou menos equilibrados. Então a gente não pode ter medo, porque isso acontece, é natural, mas a gente precisa que o grupo inteiro de trabalho sempre esteja orientado, atento, né, e vigilante o tempo inteiro com suas próprias intimidades desequilibradas, tá? Como é difícil a gente se manter, porque a gente está no mundo e a gente vibra, às vezes, muitas coisas, às vezes tem problema em casa, problema no trabalho, e esses desequilíbrios acontecem naturalmente, a gente tem que ter algumas táticas aí para poder identificar como médiums, e a gente precisa confiar nas pessoas que estão no trabalho, que estão ao nosso redor, que não vão ficar julgando e que vão ficar atentos, um vigiando o outro, porque se a perceber de alguma coisa diferente, precisa avisar a administração da casa ou até mesmo dar um toque para o colega e aí vocês debaterem sobre isso para saber se é ou não é, tá? Questionar a entidade também. A entidade positiva não se ofende com questionamentos. Se você perguntar para uma entidade positiva, começar a questionar ela se ela é ela mesma ou o que ela fez que talvez não seja muito interessante, se ela se irritar, você acabou de ganhar um obsessor mistificador aí, porque ele não sustenta, ele é uma entidade mais irritável e aí, a não ser que ele seja muito evoluído energeticamente, mas utilize isso para o mal, um pouquinho mais complicado. Mas em geral, eles acabam caindo e se irritando, porque eles não querem ficar tendo paciência, né? Então, uma entidade de luz, ela já vai ter mais paciência, ela vai te explicar, ela vai te dar segurança, isso ajuda muito, tá? Se desequilibrou, pode ter certeza, temos um problema aí. Mas enfim, como é que a gente vai identificar isso? A primeira coisa, né, que a gente costuma fazer é energia. Um mistificador, ele consegue até simular o padrão de energia de entrada
ele consegue simular as movimentações e até o jeito da oração, do jeito que a entidade fala, nas aberturas e tudo mais. Até fala bonito, fala coisas bonitas e coisas corretas, inclusive, dá conselhos bons e tudo mais. Eles sabem fazer esta manipulação. Só que a energia deles é a energia deles, é o que eles são, é a essência deles. Então vocês vão acabar sentindo dentro de você aquele desconforto, aquela sensação de que algo não está certo. Começou a sentir que algo não está certo, que aquela energia não é boa, seja ela por uma identificação de cor, tem médico que gosta de trabalhar com cores, emite uma energia, vê o que volta, se voltar uma cor escura, oleosa, grossa, fique atento, né? Você está recebendo uma entidade de luz, jogou uma luz mais clara, voltou um vermelho, tem alguma coisa errada. Esse padrão de energia não vai te dar a sensação de algo positivo, então fique atento. Sentiu emoções, impaciência, um pouco de irritação enquanto está com aquela entidade, fique atento. Pode ser um obsessor, a não ser que seja um índio. O índio já é mais denso, mais irritado, então ele pode te dar essa sensação, mas não negativa, tá? Então é muito importante conhecer a entidade, a energia da entidade, se conhecer para que vocês consigam fazer este equilíbrio e esse trabalho de identificação energética. Puxa, não consegui identificar energético, ninguém percebeu. Não tem problema, a entidade vai simular, ela vai fazer coisas certas, coisas bonitas, coisas interessantes, inteligentes, mas lembre-se, o objetivo dele é perturbar a ordem, perturbar o trabalho, colocar as pessoas umas contra as outras, porque aí ele planta uma semente e sai, as próprias pessoas se destroem. Centros espíritas são assim que acontece, né? Tem um livro que é excelente, todo mundo que trabalha em casa espírita ou sabe que tem, né? Ou se não leu, vá correndo ler, porque é muito importante, chama Aconteceu na Casa Espírita. Seja ele um centro de Umbanda, seja ele um centro kardecista, mesa branca, o que for, leia, não deixem de ler. É uma falange de espíritos especializadas em destruir centros espíritos e as entidades superiores vão narrando o que está acontecendo e como foi esse trabalho. É muito interessante, mostra cada ponto onde eles vão pegando as chaves e esse é o lance deles, eles vão colocar sempre um contra o outro, colocar a casa em descrédito, pessoas desanimando, outras competindo e assim vai destruindo o padrão de energia da casa e os tarefeiros espirituais de luz vão ficando cada vez mais de mãos amarradas. Então é um trabalho muito importante, é um conhecimento importante. Leia esse livro, chama Aconteceu na Casa Espírita, tá? É um excelente livro. Mas tudo bem, não identificamos, ele passou, tá falando coisas bonitas, entrou 1, 2, 3 trabalhos e aí ninguém identificou e até então ele tá fazendo tudo certo. Em algum momento ele vai falar alguma besteira, ele vai dar a entender alguma coisa que deixa as pessoas com dúvida, ele vai acabar dando algum assunto ali que pode colocar uma pessoa contra a outra, ele vai falar alguma coisa que pode descredibilizar a administração, ele pode falar alguma coisa que vai descredibilizar algum médium de trabalho, algum passista e assim por diante. Quando ele conseguir fazer isso, e vai fazendo isso por migalhas, por tempo, por um monte de coisa, mexe na vaidade de um, vai mexendo na vaidade do grupo, coloca a falar um grupo mais especial que o outro, e aí começam os problemas. Quando vocês entenderem que isso está acontecendo, está na hora de começar a lidar com a situação, tá? Então tem que ficar atento, tem que ficar bem consciente no trabalho que vocês estiverem fazendo. Bom, enfim, descobrimos quem é o danado, né? Como é que a gente vai lidar com ele? Obsessão, nunca. A gente aprendeu, inclusive, a gente já sabe e as entidades espirituais sempre vêm nos orientando e reforçando essas informações. Eu ouvi, inclusive, recentemente, essa semana, inclusive, que obsessão não se trata com agressividade, não se trata com ataque. Não sai esfregando a mão, vou dar um passe nesse obsessor, né, porque ele vai embora daqui, eu vou mandar ele embora e taca energia positiva nele. Não faça isso, você não vai mandar uma energia positiva. Por mais clara a luz que você mentalizar, olha a sua vontade de vingança, de ataque. Essa vontade de atacar já te coloca numa posição negativa e você vai fortalecer aquela entidade e vai levar ela para casa, como dizem as entidades. Você vai dar força para o lado negativo ao invés de dar força para o positivo que está tentando ajudar a todos, a casa e o grupo. Então a gente tem que entender, identificou, conversa, puxa, sabemos que não é uma entidade da casa, oferece ajuda, tenta esclarecer que ele está no caminho errado, entenda a posição dele e se ele não quer, ok, corta a ligação e tchau.
deixa ele seguir, ele vai embora, as entidades da casa vão cuidar dele, mas não entre no padrão de energia de agressividade. Se vocês entrarem no padrão de agressividade, vocês fortalecem, não ajuda a casa e não ajuda as entidades superiores. Então tem que tomar muito cuidado nesta identificação. Então vamos lembrar, identificação energética e identificação de comportamento, né? Então o comportamento vai dizer, às vezes não é no primeiro dia, não é no segundo, mas vai acontecer. É por isso que não pode ter o julgamento e é por esse motivo que as pessoas têm que encarar como normal. Porque se alguém, você precisa confiar nas pessoas que trabalham com você para saber se você não está deixando passar e comendo bola. Mas o cara do lado que trabalha, a moça do lado, também precisam confiar em você para identificar o deles. Então é todo mundo identificando. Uma outra coisa que a entidade espiritual que orienta a nossa casa já nos orientou. Não, as casas espíritas não são para virar um antro de desconfiança. Não é assim que se faz. É atenção, razão, observar o que as entidades estão falando. A gente não pode se fascinar e acreditar em tudo, a gente não pode duvidar de tudo. A gente tem que estar com a cabeça aberta, atento e lúcido para ver se existem inconsistências nas comunicações. Se houver inconsistência, a gente pode anotar, vai conversar com a direção, pode conversar com a própria pessoa e aos poucos a gente vai identificando e vai combatendo com amor, paciência, compaixão e orientação. É assim que se contém, né, um trabalho de ataque energético, de um mistificador, e é assim que a gente pode identificar se tem alguma entidade aí acontecendo isso. Uma das coisas mais importantes que é importante frisar para todo trabalhador de casa espírita, não só para o médium, mas para todo trabalhador. Tem duas coisas que os nossos orientadores sempre falam para a gente: disciplina e amor ou compaixão. Eles usam muito a palavra compaixão. Disciplina e compaixão. A disciplina é para quando a gente está desequilibrado e a gente às vezes não tem vontade de ir no centro, a gente começa a querer ter pensamentos ruins, às vezes a gente está recebendo algum tipo de ataque, orientação de uma entidade negativa e começa a nossa vaidade, começa as ilusões, começa a vontade de fazer fofoca, de apontar dedo, de falar mal do outro. A gente tem que ter disciplina contra nós mesmos, contra a nossa cabeça e as nossas emoções. Então, quando a gente não consegue ter o amor e a compaixão acontecendo o tempo inteiro, porque é difícil para nós, é a disciplina que nos mantém na linha. Então a gente tem que ser muito rigoroso, um trabalhador espiritual, um trabalhador que faz o bem, independente da religião, de quem quer que seja, sempre vai ter alguém contrário querendo tirar a gente da linha, né? Em cada religião vai se falar de alguma forma, nós entendemos como espíritos obsessores, espíritos de pessoas assim como nós, que são desequilibrados assim como nós e que desencarnaram e permaneceram do mesmo jeito que eram antes de desencarnar e vão aprendendo a fazer as malandragens e mantendo as suas desequilíbrios e precisam se alimentar energeticamente e aí estão aí puxando a nossa energia. Se for num catolicismo, pode ser o diabo, demônios, seja lá o que for. Se for numa igreja evangélica, a mesma coisa, né? Se for para o budismo, vai ter outra correlação, mas a ideia é sempre a mesma, é alguém contrário ao positivo. E sempre vai ter alguém contrário ao positivo querendo tirar as pessoas do caminho positivo. Então é muito importante que nós tenhamos disciplina. É o tal do orar e vigiar que Jesus Cristo falava. A gente tem que vigiar o tempo inteiro, tem que ser disciplinado. Se nós não formos disciplinados, a gente vai abrir brecha. E não é só para médium não, é para trabalhador da casa que às vezes não conhece nem o amparador, nunca nem deu uma abertura. Porque todos nós temos mediunidade e todos nós trabalhamos energia dentro de uma casa espírita. Se os médiuns estiverem desequilibrados, às vezes a pessoa que está lá na portaria ou a pessoa que está lá na parte de lanchonete, se a energia daquela pessoa está melhor para tratar uma pessoa do que o médium que está trabalhando, as entidades vão pegar lá na lanchonete, vão trabalhar aquela pessoa e às vezes o médium é orgulhoso, ainda acha que foi ele quem fez o trabalho, que usou a energia dele para fazer aquela cura. Às vezes não. Às vezes tem alguém na assistência pedindo ajuda, mas tem um padrão de energia melhor para fazer um trabalho do que as pessoas da casa. Então a gente tem que entender que a gente não é tão importante quanto a gente imagina, mas a gente é muito mais importante do que a gente acredita.
né? Então por isso a gente tem que vigiar, porque é importante que nós estejamos equilibrados, mas a gente tem que entender que nós também não podemos ter vaidade, nos acharmos mais importantes, mais experientes, mais antigos do que os outros que são novos, nada disso. A gente tem que estar à disposição e, como disse nessa semana nosso orientador, o nosso trabalho, o trabalho de um trabalhador espiritual é servir sem buscar nada em troca. Isso significa que o maior ato de amor, foi essa frase que ele deixou pra gente, eu achei muito bonita. O maior ato de amor é conseguir amar o nosso agressor, né? E no caso de uma obsessão, principalmente como esta, a gente tem que conseguir amar, né, um agressor desse, um desorganizador desse, um bagunçador desse. A gente tem que entender que por algum motivo que a gente não sabe, este ser se desequilibrou, né, se tendenciou para o lado negativo, mas que ali dentro, com certeza, existe uma luz, porque todos somos feitos de luz e é essa luz que precisa ser despertada. Tem muitos de nós encarnados hoje fazendo bem, já fomos obsessores violentos, agressivos em muitos anos e hoje às vezes estamos aqui fazendo bem, né? E a gente não pode julgar aqueles que tentam nos derrubar, né? Às vezes a nossa fase de obsessão nem é tão longe assim, né? Então a gente tem que ter a humildade de entender que nós somos imperfeitos, que eles são imperfeitos e que a gente precisa se ajudar, independente de qual estágio nós estejamos de conhecimento. É esse amor, é essa compaixão que vai proteger cada um das pessoas do grupo, a nós mesmos enquanto médiuns e toda a estrutura de uma casa espírita para que ela perdure e continue fazendo bem como ela foi planejada para ser feita. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado a reflexão sobre este assunto, auxiliado em algumas técnicas aí simples, né, para poder identificar. Questionem as entidades, se percebe inconsistência. Olha, você falou isso, mas depois você falou isso e essas duas coisas não estão se ligando. Anota o assunto. Ele vai tentar dar uma garibada ali, uma desculpa, vai inverter a situação. Dali um tempo ele vai fazer de novo, dali um tempo ele vai fazer de novo, até o ponto de vocês conseguirem pegar. É importante e quando pegar, não esqueça, não combatam, não ataquem, ajudem, orientem e cortem o assunto. Se ele não quer, tudo bem, é o teu momento, você pode sair, as entidades espirituais vão cuidar dele, mas não seja agressivo. É muito importante que isso aconteça, tá bom? Eu fico por aqui, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se você conhece pessoas que trabalham em casas espíritas, pessoas que trabalham na Umbanda, compartilhe esse conhecimento, é sempre importante que todo mundo saiba, para que a gente possa cada vez mais, né, expandir o nosso conhecimento e nos tornarmos ferramentas mediúnicas, trabalhadores espirituais melhores, e só compartilhando conteúdos sérios é que a gente vai conseguir fazer com que isso, né, se espalhe, todo mundo adquira conhecimento. Tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!